Bem-vindos, senhoras e senhores, para mais uma parte das nossas conversas sobre o livro secreto de Tiago. Nós estamos falando aqui da tradição literária de Tiago, e esse material se encontra aqui no volume 3 das Escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura. Aqui nós encontramos os livros de Tiago, né, os dois Apocalipses e o livro secreto, além do Evangelho de Maria. Nós temos os volumes 1, 2 e 3, nós já tratamos dos volumes 1 e 2, a tradição sapiencial dos evangelhos de Filipe e Tomé. Nós falamos do livro de Tomé, nós falamos do livro secreto de João e nós falamos também da carta de Pedro a Filipe. Agora nós estamos tratando da tradição de Tiago. Pois bem, pessoal, nós falamos na aula anterior que o livro secreto de Tiago inclui uma carta, né? É uma abertura, é uma carta que Tiago escreve para um recipiente desconhecido. Nessa carta, o Tiago fala dos segredos revelados por Jesus a ele, e esses segredos, Tiago diz expressamente, não são para todos. Pediu para não divulgar aquele material para muita gente, porque nem Jesus quis divulgar aquilo entre os 12 discípulos. Depois dessa carta vem uma narrativa de uma aparição pós-ressurreição de Jesus, onde Jesus fala com Tiago e Pedro, e depois temos um relato dúbio sobre a ascensão de Jesus para sentar à direita do Pai. A versão de Jesus é uma versão sobre cânticos celestiais, e a versão de Tiago e Pedro é sobre o tumulto, guerras e trombetas. O texto trata de um grande jogo de morde-a-sopra, disfarçado de coletânea de discursos morais, na verdade, quase um monólogo de Jesus, né? Onde este exorta, encoraja e repreende e ameaça seus discípulos. Os especialistas têm uma tese sobre a questão do poder na Eclésia de Jerusalém, neste texto, onde é o autor que confere autoridade a Tiago, ou seja, o responsável pelo livro secreto de Tiago teve a intenção de elevar a posição de Tiago, corrigir a narrativa da ascensão com uma provável inserção de um outro texto, né, apocalíptico, conferir autoridade ao irmão de Jesus e legitimar os ensinamentos revelados que, novamente, não eram para qualquer um, mas para um grupo restrito de seguidores de Jesus. Temos o fator essênio, ou seja, Tiago Justo, ou Jacob Tzadik, se encaixa na figura do personagem do mestre da retidão da seita do Mar Morto. Os escritos secretos do mestre da retidão, do suposto mestre da retidão, não eram para todos. O mito de Sofaia não é explícito aqui, no entanto, a figura dos arcons, ou as autoridades deste mundo, elas são bastante contundentes aqui. Os arcons também aparecem nos apocalipses de Tiago, o primeiro e o segundo. Afinal, estamos falando do que aqui? Isso aqui é um texto gnóstico infiltrado ou é um texto essênio? É um texto da seita judaica, asceta e reclusa do Mar Morto? Porque eles têm bastante similaridades, né? A figura de Tiago e a figura do mestre da retidão, elas têm características em comum. E essa coisa de manter o material secreto é uma coisa de uma seita restrita, né? Não é um negócio católico universal como nós pensamos quando falamos dos apóstolos de Jesus. Seria Tiago o mestre da retidão, o Tzadik, que defende seu irmão, o Rabi, Jesus, o mestre do conhecimento, que é um sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque? Poucas pessoas prestaram atenção nesse detalhe, mas na carta aos Hebreus, Paulo diz o seguinte: O sacerdócio de Cristo é eterno, porque sobre ele está escrito: Tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento, no momento em que Deus declarou: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus transformou-se, por essa razão, na garantia de uma aliança superior. Por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número,
pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perpétuo. É importante relembrarmos a controversa teoria de Robert Eisenman sobre essa possibilidade de ler um script diretivo em alguns textos encontrados lá na região de Qumran, os manuscritos do Mar Morto. Esse script, que já vinha sendo encenado já desde a revolta dos Macabeus, ele apresenta uma série de personagens bem distintos. Quando encenado por indivíduos reais, o mitos se realizaria e os ultrajustos ganhariam a vitória na batalha final entre o bem e o mal. Se rimou, deve ser verdade. Textos como a regra da comunidade usam codinomes para os seus personagens. Por exemplo, o mestre da retidão, o Messias, o sacerdote maligno, os filhos de Zadok, os Quitim, que eram os romanos, e o homem das mentiras. Esse pessoal aparece recorrentemente em alguns textos dos manuscritos do Mar Morto, e nunca eles são denominados, nunca tem nomes para esses personagens. Então, Robert Eisenman, analisando os textos antigos dos hebreus, ele consegue identificar esse script sendo encenado, e a coisa começa na revolta dos Macabeus. Esses papéis eram encenados por indivíduos à altura dos papéis, não era para qualquer um. Os indivíduos responsáveis pela retidão sobre-humana da seita do Mar Morto viam-se parte de um drama histórico encenado. E esse drama seria a realização da providência do Deus Pai, uma intervenção divina na história humana. Mas a fortuna nunca foi favorável aos hebreus daquele tempo, né? Os poucos justos que estrelaram o drama nos seus tempos acabaram sendo trucidados pela força dos Quitim, os romanos, os invasores. O mestre da retidão era a figura espiritual principal da seita Zadikita do Mar Morto, e o Messias era o herói militar e rei que estabeleceria o reino de Israel cumprindo o plano divino. Isso aconteceria quando os Quitim, os romanos, fossem derrubados pelos filhos de Zadok, os revolucionários zelotas, Zadiquitas, comandados pelo Messias. Melquisedeque, o príncipe da retidão, era reverenciado pela seita do Mar Morto. Mas Melquisedeque não é um nome. Melquisedeque é um título. Melqui é o termo sumério para príncipe, e Zedek, Zadok, Zadik é o termo hebreu para retidão, righteousness. O príncipe da retidão, Melquisedeque, não é um ser eterno, mas é um personagem na trama dos Zadikim. Ele é substituível. Segundo a teoria de Robert Eisenman, nos tempos de Jesus, Tiago atuava no papel de mestre da retidão, Jesus era o mestre do conhecimento, o sábio rabi, o líder das massas oprimidas pelo invasor romano. Mas pode ser que o nosso Tiago não tenha sido líder de seita nenhuma, pode ser que ele tenha sido apenas um dos líderes da Eclésia de Jerusalém, junto com Pedro e João. Neste caso, cabe aqui uma pergunta muito complexa. Por que a tradição literária de Tiago não foi abraçada pela igreja que ele mesmo ajudou a fundar? Mas o nosso objetivo não é discutir a teoria de Eisenman, e sim fazer uma leitura sofiânica do documento e tentar entender a gnoses que ele encerra. O fator Zadikim, ele só acrescenta como prova de que Jesus, Tiago e os Arcons fazem parte de uma grande trama, já que a salvação está vinculada às regras de retidão impossíveis, impostas e requeridas por Yahvé e Aldabayot, um deus cego, arrogante, bipolar e extraterrestre. Se o Evangelho de Filipe diz que o mundo foi criado por um erro, os animistas sofiânicos entendem que esse erro foi, na verdade, um ato de instinto materno para evitar a 10ª destruição do Anthropos, esta humanidade. Um ato de instinto materno de Sophia, o Eion, que criou a humanidade.
Irineu diz que aquele Eion mais jovem, que seria Sofaia, agiu fora da sísige, ou seja, sem a união com o seu consorte. É sempre bom lembrar que o pareamento dos Eions não é uma regra inquebrável universal do cosmos, mas sim uma preferência do pai de tudo. Sofaia agiu fora do normal, um ato anômalo, anomou. O ato unilateral para ajudar o Antropos fez com que ela sofresse paixões inimagináveis. Para Irineu, o ato de Sofaia foi o anseio de atingir uma coisa impossível. Valentinos é acusado por Irineu de adaptar as narrativas bíblicas para o benefício da sua própria escola. Ele ensinava, por exemplo, que com o surgimento do demiurgo, surgiu também o poder da mão esquerda, o poder da mão sinistra. Então ouve só. Valentinos ensinava que Jesus foi produzido a partir daquele que foi separado de sua mãe, a partir de Yalda Baoth, e unido ao resto, às vezes como surgindo daquele que retornou ao pleroma, isto é, de Cristo, e em outras ocasiões, ainda como derivado de Antropos e Eclésia. Como já dissemos antes, é muito comum encontrarmos declarações anticristãs nesse material gnóstico de Nag Hammadi. Portanto, generalizar o gnosticismo como um grande movimento proto-cristão não é correto. A presença de Pedro junto com Tiago não é uma coisa surpreendente, já que os dois são considerados, junto com João, os líderes da igreja de Jerusalém, da eclésia, né? Daquele grupo de seguidores de Jesus na época da crucificação, ressurreição e ascensão. Mas é notável o esforço do autor do texto para elevar Tiago acima de Pedro. O nome de Tiago normalmente aparece antes do nome de Pedro, e em uma ocasião, Tiago recebe uma resposta a uma pergunta feita por Pedro. Jesus diz que ensinou Tiago em particular e que Tiago sabe como lidar com os arcos. Abre aspas. Tiago, salva-te, mandei-te que me seguisses e ensinei-te a falar perante os arcos. Se alguém é grosseiro aqui nesse texto, esse alguém é Pedro, é ele que faz as reclamações. Ele interpola com sua grosseria típica e reclama com Jesus. Abre aspas. Olha, 3 vezes nos disseste, tornai-vos plenos, mas nós estamos plenos. Jesus responde, por isso vos tenho dito, tornai-vos plenos, para que não estejais em falta. Aqueles que estão em falta não serão salvos. Ou seja, Pedro fala um negócio e Jesus dá uma burdoada nele. Jesus incentiva Tiago, Pedro e seus outros discípulos a tornarem-se cada vez mais plenos. E depois ele dá aquela mordida, né? Tornai-vos plenos de espírito, mas careceis de razão, pois a razão pertence à alma. Por sua vez, ela é da natureza da alma. Ou seja, vocês estão plenos aí de gueri-gueri, mas vocês não estão plenos de razão, de racionalidade. Pedro diria, pô, mestre, tu é difícil mesmo, hein? Com efeito, quer seja ou não gnóstico, o livro secreto de Tiago foi certamente destinado a uma comunidade que se considerava distinta do corpo principal dos cristãos. Tinha consciência da sua própria identidade, e o seu herói era Tiago, e não o ortodoxo Pedro. O conteúdo do apócrifo era reservado a uns poucos escolhidos. Disse que os 12 discípulos, eles não são chamados de apóstolos, conheceram e aceitaram a sua revelação. Mas se eles realmente pregaram essa revelação, é deixado em dúvida. Se o autor desse texto fosse realmente parte de alguma seita sob a autoridade de Tiago, ele deve ter achado, assim como a liderança da eclésia, que esses evangelhos canônicos e esse tipo de religião universal que Paulo estava construindo, totalmente inadequados e não levavam à salvação como Paulo pregava. O desgosto de Tiago com Paulo e as suas pregações ao gentio fica aqui bem delineada. Os Zadikim, as setas do Mar Morto, que eram possivelmente liderados por Tiago,
não admitiam ter nenhum relacionamento com os goim. Isso está escrito literalmente na tradição literária do Mar Morto. Aquela comunidade era radicalmente restrita a judeus e o livro secreto de Tiago não é católico, ele é secreto, é só para aquele grupo. O autor pode ter considerado o conteúdo do Novo Testamento como revelação incompleta, pois durante o seu tempo encarnado, Jesus só falou em parábolas. Só nas aparições pós-ressurreição é que ele fala francamente com Tiago e Paulo. Ouve só. Primeiro falei-vos por parábolas e não compreendestes. Agora falo-vos abertamente e, ainda, não compreendeis. No entanto, vós fostes para mim uma parábola entre parábolas e uma revelação entre coisas reveladas. Embora o livro secreto de Tiago seja um dos textos menos gnósticos dos cadernos de Nag Hammadi, ele está muito longe da ortodoxia dos pais da igreja. Nós pensamos que este apócrifo pertence a uma tradição judaica messiânica radical que pode ou não ter relação com os zelotes do Mar Morto, que podem ter sido os essênios. Os especialistas sobre os manuscritos do Mar Morto, eles não têm certeza se o pessoal responsável por aqueles textos eram os essênios, apesar de fortes indícios, né? Mas não tem uma prova cabal de que o pessoal de Qumran eram realmente os essênios. Se esse texto se encontra entre os cadernos de Nag Hammadi, é porque os telestai lá que estavam no templo de Dendera e que esconderam esses cadernos, eles estudavam o messianismo radical, que acabou sendo transformado por Paulo, o homem das mentiras, em igreja católica. Paulo traiu os ideais de Paulo, Tiago e João, a saber, a ideia de manter a eclésia de Jerusalém restrita aos judeus. Quando a gente estuda esse texto, ele fica muito claro que é muito provável que os fiéis que se esforçam não conseguirão atingir a salvação. Abre aspas. Pensais que muitos encontrarão o reino dos céus? Apesar de pontos em comum com a ortodoxia, não se considera que o tratado apresente uma doutrina de expiação, pois aqui Cristo foi crucificado sem sentido, pessoal. Ele não morreu para remir os pecados da humanidade. Ouve só. Não sabeis que ainda não fostes maltratados, acusados injustamente, encerrados na prisão, condenados ilegalmente, crucificados sem razão, ou sepultados na areia como eu fui pelo maligno? Algumas passagens afirmam que a existência terrena é uma espécie de castigo. Se considerardes quanto tempo o mundo existiu antes de vós e quanto tempo existirá depois de vós, vereis que a vossa vida é apenas um dia e os vossos sofrimentos apenas uma hora. Pois os bons não entrarão no mundo. Despreza, pois, a morte e pensa na vida. Lembra-te da minha cruz e da minha morte, e viverás. Esta passagem tem uma sutileza que difere radicalmente da ortodoxia cristã. Jesus fala da vida e não do sofrimento, apesar da imagem da cruz. A cruz representa as dores inevitáveis de se estar vivo e o destino humano, que é a morte. Ou seja, é natural da vida humana sofrer e morrer. Não se pode fazer nada a não ser buscar tornar-se plenos de espírito, ou seja, buscar a gnosis. Esta é uma atitude tipicamente gnóstica e bastante próxima do estoicismo. Marcos Aurelius escreveu o seguinte, abre aspas, você pode abandonar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Isso está em Meditações. Ele enfatiza a importância de viver cada momento com propósito, reconhecendo a transitoriedade, a finitude da vida. O foco na vida humana, nesse texto e na doutrina da igreja, infelizmente não é o principal assunto aqui, mas sim a paixão, o sofrimento. O texto diz que é mais fácil um santo afundar-se na imundície e um iluminado afundar-se nas trevas do que
reinarem. Lembrando sempre que o mindset pagão não tinha o conceito bíblico de pecado. Segundo os especialistas, o livro secreto de Tiago não se encaixa nas categorias gnósticas registradas e descritas pelos padres, como Hipólito e Irineu. A única semelhança entre o apócrifo e os ensinamentos de Valentinos é a tripartição do antropos, em corpo, alma e espírito. Abre aspas. O corpo não peca sem a alma, tal como a alma não se salva sem o espírito. O animismo sofiânico entende esse espírito, citado agora, como a disposição do ser humano para fazer algo. O homem tripartite é um corpo onde habita uma alma que tem a disposição de fazer algo, de atingir um objetivo, um telos. No caso dos gnósticos, estudar e atingir a gnosis e transmiti-la. Finalizando, o mito de Sofia de Valentinos, ou seja, a queda da deusa e a sua metamorfose no planeta Terra, está ausente aqui, só os arcons aparecem. E é importante salientar que os valentinianos jamais tratariam o martírio de forma tão positiva. No próximo episódio, na nossa próxima aula, nós faremos algumas observações sofiânicas em relação a esse texto e eu espero vê-los aqui. Vai ser um episódio bastante interessante. Então, see you later, alligator. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on.